a nossa entrevista aqui com os nossos convidados, né? Felipe, a partir de quando você começou a utilizar a arte para promover a consciência das pessoas, para falar do movimento negro, né, para falar da arte do povo negro e para fazer denúncias e para conscientizar as pessoas desse movimento da população negra, da cultura negra? Eu desde de novo, né, eu mudei para Uberlândia muito novo. Desde novo não, você desde muito mais novo. Eu mudei para Uberlândia com 7 anos e já havia aquelas rodas de rap, de rima, e tomei gosto e falei, cara, eu quero escrever. Quero escrever também, mas tinha muita vergonha de postar isso. Então, dado um certo tempo que eu já escrevia, aconteceu a fatalidade da minha avó vir falecer, e eu escrevi uma homenagem para ela e postar, né, para que todo mundo pudesse ver. E eu vi que a galera gostou, deu uma repercussão legal, eu falei, cara, eu vou pegar essas poesias que eu escrevo sobre racismo e vou postar também. Eu vou expor minha ideia. Porque é algo que eu sinto na pele, literalmente, desde novo, que eu via minha mãe passar algumas situações também de racismo e na hora eu não conseguia falar, mas eu escrevia, né? Eu desabafava no papel. Então, essa foi a forma que eu encontrei de fazer isso, né? Então, desde 2017... eu tomei a decisão de falar, cara, eu vou lutar contra isso, né? E vou postar para tentar mudar a cabeça das pessoas também, né? Através das minhas poesias. Tá certo. Felipe, quem quer conhecer um pouco da poesia do Felipe, lá no Patos Hoje, o Luiz Felipe escreveu hoje uma matéria muito bacana e ele pegou como base uma poesia do Felipe, ou trechos de poesias do Felipe, e cada parte do texto que ele escreveu, ele colocou lá um trecho de uma poesia do Felipe Duarte, e eu achei que ficou muito bacana. Ficou Felipe, lindo. Você gostou da reportagem? Ficou lindo, uma reportagem muito linda, eu troquei uma ideia muito bacana com ele, né? E ele veio perguntar as origens e tudo e ficou perfeito, ficou sensacional, vale a pena demais dar uma olhada lá. Então, Felipe, há quem existe nesse país ainda quem questione a comemoração do Dia da Consciência Negra, né? Como é que você vê isso, Felipe? Eu vejo que não deveria ser só um dia, né? Porque eu vejo muitas manifestações de pessoas que passam 364 dias caladas e no dia 20 se manifestam. Então, o racismo ele tem que ser tratado todos os 365 dias do ano, né? E não apenas em um dia. Então, eu entendo que tem um dia para que a gente foque nisso. Porque, de certa forma, nos outros dias, as pessoas fecham os olhos. Então, eu acho importante que tenha um dia para que se fale isso, mas eu também acho que é importante ressaltar que deve ser tratado em todos os outros dias, não apenas nesse dia, né? Eu penso dessa forma. Tá certo. E o Dia da Consciência Negra, infelizmente, ganhou eco esse ano, né, por uma fatalidade, por uma fatalidade nada, por um assassinato, por um homicídio que ocorreu no Rio Grande do Sul, em um supermercado, né, um homem de 40 anos foi assassinado, foi brutalmente espancado até a morte por 2 seguranças, um policial militar e um segurança. Felipe, foi racismo ali na sua visão? Como em todos os outros casos que a gente viu parecido com esse, a minha opinião é de que foi racismo. De que foi um racismo e escancarado. Porque não precisava fazer aquilo que foi feito, entendeu? Se eram 2 pessoas, por que não imobilizaram ele? Então, na minha opinião, isso foi um racismo escancarado. E logo na data que a gente trata sobre esse assunto, né, já tem essa fatalidade, eu acho que é uma coisa inadmissível e revoltante. Revoltante, eu acho que assim, como foi com George Floyd, que houve uma grande manifestação nos Estados Unidos, coisas desse tipo aqui no Brasil deveriam ter uma manifestação maior. Eu queria que artistas se movimentassem, eu queria que as pessoas se movimentassem na rua para que coisas desse tipo não aconteçam com tanta normalidade, né? Que tratam com tanta normalidade o fato do racismo estar escancarado dessa forma. Você acha que porque ali teve um excesso, né? Parece que a confusão toda começou por causa de uma discussão, sim, depois teve uma ameaça, depois teve uma agressão, e aí partiu para 2 pessoas agredindo
aquele cliente ali e o excesso levou ele à morte. Você acha que o excesso foi motivado por causa da cor da pele? Se ele fosse uma pessoa branca, do olho claro, você acha que poderia ter ocorrido as agressões, mas não chegaria ao ponto de ter tirado a vida dele? Para te ser sincero, a minha opinião pessoal é de que se fosse uma pessoa bem vestida, uma pessoa branca dos olhos claros, eles iam apenas encaminhá-lo para fora do estabelecimento. Nem iam segui-lo até o estacionamento para as vias de fato, né? Que foi o que aconteceu. Eu sou uma pessoa muito adepta da conversa e eu trabalho muito isso com as pessoas que estão ao meu redor e principalmente com os meus primos, irmãos mais novos, ensinar eles a conversarem, né? Nunca partindo para agressão, porque a gente perde a razão e faz coisas que a gente nunca faria no ato de ira, né? Que foi o que aconteceu. E conforme você me perguntou, eu acredito que a cor da pele influenciou nesse caso, porque a minha opinião é essa que eu te falei, que se fosse uma pessoa bem vestida, uma pessoa de olhos claros, talvez ele estaria apenas encaminhado para fora do estabelecimento. Tá certo. Felipe, como é que você vê o movimento negro aqui em Patos de Minas? Olha, ultimamente eu estou muito satisfeito. Eu acho que pode fazer muito mais, mas o nosso crescimento, por que eu falo nosso? Porque eu estou engajado nesse movimento desde 2017. O nosso movimento tem crescido muito e está tendo muito apoio. Então a gente faz as poesias buscando essa conscientização, a gente vai nas escolas, a gente fala com as crianças da importância, né, principalmente para a criança preta, dela olhar no espelho e falar, cara, eu sou lindo, meu cabelo é lindo, minha cor é linda. E para os outros que estão ao seu redor, olhar ela de forma igual, né, não olhar de forma diferente. Porque eu penso assim, a criança ela não nasce racista, ela aprende, né, a ser racista, seja com a sociedade, seja com a família, e aí tem vários fatores. Então eu vejo um movimento aqui muito forte, eu vejo que está tendo muito apoio aos artistas locais que falam sobre isso, eu fico extremamente feliz, e eu acho que deveria ter feito muito mais, e ainda vai ser feito muito mais, porque eu corro atrás disso, e eu tenho pessoas ao meu redor que correm atrás disso, e eu estou muito satisfeito e espero que cresça cada vez mais o movimento negro. Tem um cara que é, assim, um ídolo mundial que parece que abraçou muito essa causa, que é o Lewis Hamilton, né? O campeão da Fórmula 1. Isso dá muita força. Né? Ele força. É um espelho importante. Eu tenho algumas referências para mim, né? E muitas das minhas referências são brasileiras, né? Mas quando a gente vai falar do âmbito mundial, a gente pensa no Lewis Hamilton e no LeBron James como pessoas que tomam frente de tudo. Então, quando o Lewis Hamilton ganha uma corrida e que todas as câmeras estão para ele e ele faz uma manifestação antirracista, ele está fazendo um bem para o mundo. Porque ele trouxe todas as câmeras para ele e ele tem o poder de fala que outras pessoas não teriam. E ele poderia apenas comemorar a vitória, mas ele está apoiando o movimento. Uhum. Então eu acho de suma importância, tanto ele, tanto o LeBron, tanto o Emicida, os atores que fazem isso, eu acho que é de suma importância que se alcance essa voz, né? Que eu, por exemplo, não teria, mas ele faz isso por mim. Recentemente o Neymar andou entrando na causa, né? Seria importante para o Brasil o Neymar também entrar na causa. Parece que ele viveu na pele isso. Né, criou uma confusão. Seria importante o Neymar também participar. E por se tratar do esporte mais famoso do país, né, que é o futebol, eu acho que os jogadores se movimentam muito pouco em relação ao racismo. E pela gente ter grandes jogadores negros, né, eu vejo muito no Richarlison, da seleção brasileira. Ele é um cara que se posiciona muito nas redes sociais, mas muito. Mesmo? Ontem ele falou sobre a situação que está passando lá no Amapá, sem luz. Então, assim, eles posicionam. Hoje ele postou em relação ao assassinato no supermercado. Então, ele é um cara que sempre está se posicionando. E eu acho que todos os jogadores deveriam ser como ele. Não fazer de forma forçada, fazer de forma natural, mas fazer sempre, porque eles estão nos holofotes. E teve um jogador até do Atlético Goianiense, Yuri, que fez a manifestação sem apoio de ninguém. Ele falou, eu vou fazer. E eu acho que as pessoas tinham que pensar assim, principalmente jogadores do calibre do Neymar, né? E é incrível a força, né? Porque o Yuri, a única coisa que o Yuri fez foi fazer um X na mão assim, e ele colocou a mão para trás e fez assim com a mão. Todas as câmeras se voltaram para ele porque era um ato completamente diferente em uma partida de futebol. Daí o tamanho da força, né? Daí o tamanho da... E você pensa que a força que o Yuri conseguiu, o que o Neymar não conseguiria, né? Então eu acho que é importante que haja essa manifestação, que haja esse apoio de forma natural,
com iniciativa igual foi a do Yuri, né? E também dos times, né? E aí a gente entra em outro método, mas é muito importante. Maurício, vamos falar das participações aqui, Sim. Né? E as pessoas já estão perguntando aqui também. A Dovalina Gonçalves cumprimentando o Fernandes. Boa tarde, boa noite para todos. Parabéns por toda a equipe. O Fernandes hoje pegou uma folga, né, Maurício? A Suzete Portela, boa tarde, amigos do Contraponto. E o João Batista, eu estou falando aqui, ó, boa tarde. O pior é o vice-presidente falar hoje que não tem racismo no Brasil. Realmente o Hamilton Mourão, né, o vice-presidente da República, falou hoje que não existe racismo no Brasil. Felipe, é isso mesmo? E você já passou por alguma situação? Você falou que a sua mãe já passou por algumas situações nesse sentido. Tem algum caso assim, específico que você pode falar pra gente? Assim, primeiro eu acho de muita irresponsabilidade, né? Falar uma coisa dessa. Porque ele é uma pessoa que é muito influente para muitas pessoas, ele move uma massa. Ele consegue mover uma massa. Então, quando ele fala uma coisa dessa, as pessoas que compactuam com a ideia dele vão seguir o que ele fala. E é muito hipocrisia falar que não existe racismo no Brasil. É você fechar o olho. Você fechar o olho. Só se você fechar o olho você não vai ver. E minha mãe já passou situações. A gente estava numa loja de eletrodomésticos, né? Ela grávida ainda. E, tipo assim, eu não vou falar toda a situação, mas ela saiu de lá chorando. Uma mulher preta e grávida, entendeu? E eu vivenciando aquilo com, sei lá, 12 anos, foi muito um baque pra mim, sabe? E comentários, assim, que hoje eu vejo o racismo no Brasil de forma tão enraizada que as pessoas às vezes nem percebem que estão sendo racistas. Quando elas fazem comentários em relação ao meu cabelo, ou em relação à minha cor, sabe? Que elas nem percebem. Então a gente vivencia essa situação muitas vezes. E igual eu falo das minhas poesias, né? A maioria das minhas poesias são vivências minhas. É muita hipocrisia falar que não existe racismo no Brasil. É porque é tão comum que as pessoas acham que é normal. Né? Acontece de uma forma tão corriqueira que as pessoas acham que é normal, que é normal. Sabe o que eu penso em relação a isso? Que pra gente mudar isso, tem que fazer o seguinte, é difícil mudar a cabeça de alguém que já tem as ideias formadas, de alguém mais velho, mas você implantar isso nas crianças é muito importante. Então é o que eu tento fazer. Então eu ensino todos que eu tenho oportunidade, a importância de ter orgulho de ser preto e de não praticar o racismo, porque essas crianças lá na frente, quando tiverem a minha idade, vão fazer isso para as outras crianças. Então as gerações, a tendência é mudar. Então, foi a reportagem do Felipe, ele me perguntou isso, e eu falei isso pra ele, eu falei, cara, a gente tem que fazer isso, a gente tem que moldar a cabeça das crianças para que lá na frente elas não sejam como as pessoas que são hoje. Bom, gente, deixa eu me despedir aqui do Felipe. Felipe, queria, antes de me despedir, pedir para você falar uma das suas poesias aqui pra gente ver se toca o coração das pessoas com a sua arte. Com certeza, primeiro eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui demonstrando, né, minha poesia e falando por muitos, porque tem muitos aqui atrás de mim também que eu carrego comigo. Então essa aqui ela chama Papo Reto e é o seguinte: mataram mais um, mais uma mãe chorando de dor. Mataram mais um, e eu nem preciso mencionar a cor. É que eu já tô cansado disso. Toda vez passando essa ideia pra vocês, o papo é repetitivo. Mas vocês não aprendem, então falo mais uma vez. Eu vejo pretos morrendo sempre, com a desculpa de que foi só um engano. Vocês reclamam que eu falo demais, me desculpem, é que já faz mais de 500 anos. Tiraram das minhas pernas as correntes e colocaram dentro da própria cabeça. Aqueles que pregam igualdade são os mesmos que não me dão vaga de emprego porque a minha pele é preta. Me desculpem, é que eu tô cansado. O racismo pra vocês não passa de uma brincadeira? Bota apelido de macaco, discrimina o favelado e no final vem falar que é zoeira. Chama ele de pichain porque o cabelo é ruim. É no racismo velado que eu vejo quem é quem. Não adianta bater de frente, a caneta é afiada. Pode vir tranquilo, vem. Ei, racista, hoje o papo é reto. E o mar não tá pra peixe, então se esquive nessa onda. Hoje é fogo nos racistas, vou deixar mães de luto. Me chame de um Fit Black com Jonga. Ou então me chame de Chris, já que tu me odeia. Por dentro eu sou escuridão, no fundo do mar. E hoje eu mato mais um Caruso, trágico. Assinado, Sr. Omar.
é o país da hipocrisia. Se na rua o preto chora, na TV querem que ele sorria, é onde mora a ironia. Mas esperava menos do país da tirania. Tentam tirar minha liberdade de expressão, mas esquece que os poetas experts são. E que minha caneta não escreve linhas em vão, cada verso é um poema para cativar coração. Sem papo torto, não acredito em superstição. Vendo avançado, tamo com a supervisão. E não é papo de superação, nem vem falar de racismo reverso, é sem tempo, irmão. Cansado disso tudo, com a minha cabeça prestes a explodir, vivendo a esperança de um dia ver o povo preto sorrir. Obrigado. Maravilha! Muito bom, Muito Felipe. Espero bom que você mesmo. continue, né, sempre escrevendo poesias e que essa letra, né, e que essa poesia sua toque realmente as pessoas, né? Toque realmente as pessoas, traga mais gente para a luta, traga mais gente para o movimento. Né? Pode contar com a gente sempre aqui. Espero que você venha conversar com a gente aqui outras vezes, em outras oportunidades, sobre outros assuntos. Com certeza, também, tá? com Muito certeza. obrigado pela participação aqui no nosso Contraponto. Eu que agradeço. Boa noite a todos e estamos aqui na próxima. Tá certo.